Então, a gente tem desde o século XVIII, né, que se estabelece Porto Alegre como uma cidade, né, e a gente já tem uma presença grande de escravizados e tem também uma organização social desse contingente populacional, né. Então, não só a partir do trabalho, mas a partir de redes, né, associações que vão se estabelecendo. Então a gente tem marcado muito forte a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, que é a organização que vai concentrar, né, a maioria desses escravos a partir da doação dos irmãos, né? Então a mobilização, né, que havia em torno da compra da liberdade, né, dos funerais, né, a organização de um enterro digno, né, ou seja, então havia uma mobilização para o letramento, né, a alfabetização, o ensinamento de outros ofícios, outras profissões, para se inserir, né, nessa sociedade que estava se libertando, né? E mais para o final do século XIX, aí que a gente está falando, na segunda metade, a gente vai ter uma das sociedades, um clube negro, social negro, que é o Sociedade Floresta Aurora, um clube social negro mais antigo do Brasil em atividade, ou seja, ele surge em 1872, né, antes da abolição e da proclamação da República. Então, já com esse intuito, né, da promoção do acesso à cidadania, da compra das cartas de alforria, né, ou seja, é a comunidade negra se organizando. E aí, junto disso, a gente destaca a atuação do Partenon literário, né, que havia a presença de intelectuais ou de profissionais liberais negros já naquele espaço, que vão fazer essa mobilização em torno da libertação, né, dos escravizados. Então essa população negra ela vai ficar à margem, vai ficar relegada e vai ficar nesses espaços mais ociosos da cidade. No caso aqui, os espaços da redenção, do que se tornou a redenção, a colônia africana, que já tinha um contingente com um certo, não digo um poder aquisitivo, mas tinha uma estabilidade financeira, né, de comprar terreno, de adquirir um imóvel, então já tinha uma população naquele espaço. Nesse lado aqui que a gente está, a chamada Cidade Baixa e Ilhota também, é onde vão se estabelecer essas pessoas, e nesse entorno do que hoje é a Avenida Ipiranga, Menino Deus, Azem, esse chamado Cinturão Negro, né, é onde vai se estabelecer a população negra. Muita gente vai estar na miséria, na pobreza, porque não tem de onde tirar, não tem como viver dignamente, e alguns vão continuar trabalhando, né, em alguns espaços, alguns com uma condição de acessar espaços públicos, né, de servidores públicos, entrar na brigada militar, trabalhar em hotéis, em portarias, né? A gente vai ter aí os casos da família Rodrigues, né, do próprio Lupicínio, que trabalhava na universidade, né, como porteiros. A gente vai ter alguns mais proeminentes que vão ocupar cargos dentro de jornais, né, vão escrever. A gente tinha um jornal para a população negra, né, que era o jornal O Exemplo. As remoções que vão começar a acontecer, né, os projetos de higienização, de reurbanização, né? Então, por exemplo, o próprio viaduto da Borges de Medeiros, que ali tinha muitas ruas, vielas, becos, aquele contingente todo era um contingente negro que morava naquela região, vai sair para todos os lados da cidade, ou ocupar também a região metropolitana, né? É a oportunidade que esses projetos têm de mandar para longe essas pessoas. Então, já que eles estão aqui ocupando esse espaço que pode servir para o progresso da cidade, né? Como a gente tem o chamado projeto Renascença, né? O nome já diz muita coisa. Então, remove essa população para lá, que também vai viver de forma, no início, né, os primeiros habitantes, por exemplo, da Restinga, né, que não tinha água, não tinha luz, então tem que reinventar a vida novamente, né, e aí se mobilizar, se unir comunitariamente para disputar o espaço para reivindicar condições dignas de sobrevivência. E ao longo dos anos, a gente tem aí o século XXI, é prova disso, a gente tem um aumento, né, dessa afirmação enquanto população negra, de se enxergar a população negra dentro da cidade de Porto Alegre, muito por mobilização dos movimentos negros, né, que desde os anos 70 já começam a fazer reivindicações, denunciar o racismo, propor ações dentro da esfera da administração pública, né, como, por exemplo, o censo, né, de identificar o pertencimento étnico-racial e perceber as especificidades dessa população. Então, é o momento de se identificar e de disputar o espaço. Realmente, olha, nós somos negros, nós também participamos da construção da cidade,
temos direito, sabemos que temos direito, então a gente vai disputar o nosso direito, vai querer o nosso direito adquirido, respeitado. A população negra ela tá restrita a mais ou menos uns 6 bairros da cidade. O contingente negro ele ocupa esses bairros, né? Alguns bairros aqui na Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, região do Rubem Berta, região do Restinga, ali a região do Partenon. Então, por muito tempo, a população foi sendo colocada à margem, né? Esse processo de higienização, de urbanização vai sendo colocado à margem. E também a gente tem o pensamento social da formação do Estado do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre ser a capital do Estado. Então, a gente vai ter esse discurso, né, do gaúcho, né, da imigração alemã, do trabalho, né? Trabalho é aquele do empreendedor alemão, italiano que chegou aqui, fez aquela série de coisas, mas não é dado valor ao trabalho desse africano, desse escravizado, porque a gente tem muitas pessoas, muitas famílias negras que construíram o seu patrimônio porque o avô, a avó, a mãe era cozinheira, era alfaiate, era porteiro e por muitos anos naquela profissão e conseguiu, por exemplo, adquirir um terreno, adquirir o patrimônio. E a gente ainda tem uma mentalidade, né, que tem um pensamento ainda colonial, colonizado, que percebe essa população ainda como inferiorizada, que não tem uma série de pré-requisitos para ocupar determinados cargos ou ter outras ocupações, né? O próprio carnaval da cidade nunca pôde ocupar de fato o centro da cidade de Porto Alegre, né? E hoje, atualmente, desde 2004, está lá no Porto Seco, que é na margem da cidade, quase na saída de Porto Alegre. Ou seja, isso é exemplo, né, do desprezo, né, de determinadas culturas dentro da cidade. Por que o tradicionalismo pode ocupar o centro da cidade? Né? Pode desfilar no centro da cidade, pode ficar uma semana acampado dentro da cidade, fazendo fumaça, fazendo os piquetes, né? Mas os carnavalescos não podem fazer os seus ensaios no centro, não podem desfilar no centro, não podem armar a sua estrutura no centro, né? Então, não é ser contra a cultura tradicionalista, não, é que todas as culturas possam ocupar esse espaço, né? Porque fazem parte da mesma cidade. Posto o mito da democracia racial, né, que a gente tem no Brasil, ele opera de uma forma bem contundente aqui no Rio Grande do Sul, porque ele conseguiu invisibilizar dois grupos étnico-raciais, que é indígenas e negros, né? Conseguiu desterritorializar também, ou seja, coloca à margem, né, essas populações, mas a partir da existência desses grupos, a partir das suas manifestações culturais, essas pessoas existem para poder resistir, né? Então é dessa forma que a gente marca a presença também dentro da cidade, disputando, reivindicando, enfim, ocupando os espaços.